Eu vou. Gente, assim, de vez em quando eu vou pedir desculpa, porque aqui no interior é carro de som o tempo inteiro, sabe? Então, tá aqui o carro de som, quando é carro de som, é churrasco aqui do lado. Mas, enfim, eu vou fazer assim, eu vou pedir para ser na ordem, tá? Porque, por mais que a gente conheça algumas pessoas, mas os outros podem não conhecer. Eu vou pedir, quem tá aqui, logo na ordem, é Luiz e Natan. Vocês começam dizendo o nome, como chegaram após a adoção e quanto tempo de pós-adoção e quantos filhos? Oi, gente, eu sou Natan, companheiro do Luiz. Nós estamos no quase 90 dias, né? Já 80 dias de pós-adoção com nossos filhos, né? Elidiane, de 7 anos, e Eric René, de 9. Muito bem. Luiz e Natan, como as meninas estavam comentando, né? Estão bem famosos aí, porque estavam fazendo lives e tal, inspirando outras pessoas. Vamos ver Mônica agora. Mônica, Carvalho. Mônica. Porque tem 3 Mônicas agora no grupo. Carvalho. Sou eu, então. Deixa eu baixar. Boa tarde. Meu nome é Mônica. Eu estou no grupo de adoção do Abrace. Praticamente eu estou muito ausente, mas a gente foi, através do Dr. Cláudio, a gente foi fazer a abertura do Abrace e fizemos, eu e meu marido, e um grupo também. E depois foi que me colocaram no grupo de pós-adoção. Eu já estou com a minha filha há 3 anos. Ela tem 4 anos, vai fazer 4 anos em fevereiro. E a gente está com ela desde 11 dias de vida, né? Então tem mais de 3 anos que a gente está com ela, mas a adoção definitivamente só aconteceu em agosto do ano passado. Então a gente está definitivo com 1 ano e alguns meses. Vem cá, filha. Para ver com amanhã. Aqui é meu esposo, que a gente está no final de semana na praia. Vem cá, filha, o pessoal quer lhe conhecer. E aqui é minha pequena. Nossa, né? Muito bem, gostei. Nossa. Muito bem, gente. Vamos ver agora Ana Lúcia e Neto. Obrigada, Mônica. De nada. Vem cá, filha. Boa tarde, gente. Vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Ok. Boa tarde. A gente está no pós-adoção, eu acho que já faz... Desde que os meninos chegaram. Desde que os meninos chegaram. E foi uma experiência muito rica, né? Porque a gente pôde trocar as opiniões, as rapidinho, conversas. só para se apresentar. Então, desculpa aí. Então, nós somos Ana Lúcia e Neto. Nós estamos no grupo, eu acho que vai fazer 3 anos em maio que os meninos chegaram, né? Maio do ano que vem. Então, tem uns 2 anos e meio aí, mais ou menos. Na época, o grupo foi uma iniciativa de Carol, né? E a gente já frequentava o Papo em Família lá do Acalanto. Então, quando os meninos chegaram, a gente continuou frequentando, e a Carol disse que tinha esse grupo, né, com algumas pessoas que ela conhecia lá do Acalanto, e que era para a gente se ajudar. E aí colocou a gente, né? E nós estamos aqui, temos 2 filhos, tá? Samara e Samuel. Samara e Samuel chegaram, né, pelas vias da adoção do coração, né? Samara chegou com 8 e Samuel chegou com 6, tá? Hoje Samuel tem 8 e Samara tem 9. E aí depois nós engravidamos de Augusto, e Augusto hoje tem 1 ano e 3 meses. E aí estamos aí. Muito bem. Na minha cabeça parece que faz mais tempo. E não só 2 anos e meio. Uns 2 anos. Em maio fez 2 anos. Foi em 2018. Vai fazer 3 ainda. Mas é isso mesmo. Muito bem. Vamos lá, Ana Alzira está aqui depois. Oi, boa tarde. Eu não
não estou com filho, né? Mas assim, eu estou me preparando para fazer o acolhimento do meu afilhado do projeto Padrinhos. Ele vai fazer 18 anos em novembro e eu pretendo que, se tudo der certo, ele venha ficar comigo a partir de então, se Deus quiser. Aí estou me preparando aí para lidar com o adolescente quase adulto. Não está com o filho em casa, né? Mas já lida com todas essas questões de pós-adoção, né, Ana Alzira? Verdade, porque a gente tem um contato diário, né, várias vezes ao dia, e assim, todas as demandas dele, ele se apoia em mim hoje. Muito bem. Aqui a próxima é Margarete. Tá ouvindo, Margarete? O microfone, Margarete, está desligado. Agora. Estou ouvindo, sim. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Conta pra gente, Margarete, como foi que você chegou por aqui? Quantos filhos? Quanto tempo de pós-adoção? Eu tenho 2 filhos, um de 16, vai fazer 17 no mês que vem, e uma menina um menino, né, e uma menina de 6 anos, né? E ela chegou para mim, né, em janeiro de 2018, tá fazendo 2 anos e 8 meses, né, de adoção, né? E o grupo do pós-adoção é a minha primeira participação, né? Quem me indicou foi a psicóloga dela, Andréa, né? Disse que seria um momento muito bom para troca de experiências, de vivências, né? Em família, né? Assim eu cheguei no grupo, né? Mais alguma coisa? Desculpa a minha Muito timidez. bem, Margarete. Mas você sabe super bem, nem percebi. Obrigada. Seja bem-vinda e que esse momento seja de crescimento para todos nós. Mônica Macedo. Tá, muito obrigada pelo acolhimento. Agora essa Mônica. Eu falo demais. Se vocês trocarem meu nome, eu vou falar muito. Tá certo, filha. Vai lá, que a mãe está ocupada. Na hora que a pessoa vai falar, aí chega o menino. Bem, eu sou mãe de 4, né? Tenho 4 filhos. Estou nessa questão de grupo de apoio há pouquíssimo tempo. Ajudei a fundar aqui o Grupo Afeto em Mossoró, há 2 anos mais ou menos, 2 anos e meio. E aí a gente foi criando, né, de uma forma muito intuitiva. Correndo atrás de grupo, chorando atrás de Rejane, como muita gente aqui, né? Tem um aperreio, vai lá, Rejane, pelo amor de Deus, né? Me acuda. E é isso, estamos há 2 anos nessa batalha, aí tem aquelas questões, né, de lidar com 4 temperamentos, 4 situações diferentes, 4 experiências de vida, porque uma coisa acontece, mas é uma visão para cada pessoa que está vivendo aquela situação, né? E é isso. Estamos aprendendo com todo mundo. Trocar experiência fez com que eu me preparasse mais do que todas as palestras e livros que eu vi até hoje. Então, vamos aqui buscar para a gente nos preparar, porque a vida é uma caixinha de surpresas, né? Como diz Joseph Klimber, né? Aquele comediante. Do nada aparece uma coisinha da caixinha lá de Pandora que você fica meio sem chão e só ter o apoio do pessoal do lado mesmo para situar nessas horas. Isso. Muito bacana esse feedback, né, Mônica, que ajudou muito mais do que qualquer palestra, né? Porque aqui é a realidade, é o que cada um passa, assim, sendo compartilhado, um dando dica, e aí vai crescendo junto com isso. Joelma, tá por aí? Joelma faz parte da equipe técnica também, junto com a gente. Ela é... Cadê seu rostinho, Joelma?
Ela é aluna de psicologia e contribuiu com a gente na construção, né, desse momento. Olha aí ela. Rapidinho, Joelma, fale só como você chegou por aqui. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Que meu microfone eu não consigo escutar direito, mas enfim, vou falando aqui, qualquer coisa vocês me dizem. Eu conheci o projeto no início desse ano, pelo Instagram mesmo. E aí eu fui procurando saber, né, olhando o feed, eu assisti alguns vídeos, me interessei, e aí eu fui conhecer pessoalmente o projeto. Foi um dia que teve o Cine Acalanto, no início desse ano, acho que foi em fevereiro. Acho que foi em fevereiro ou foi janeiro, alguma coisa assim. E aí eu gostei muito, depois do cine, né, a gente discutiu o filme, e aí tinham pedagogos, tinham psicólogos, tinham pais, tinham pretendentes, foi bem interessante, né, tinha um público bem diversificado, tinha estudantes de outras áreas também, que se interessavam pela temática. E aí eu vi quanto o projeto ele ajudava as pessoas, tanto os pretendentes como as crianças. E aí eu recebi assim, fiquei pensando como eu poderia contribuir e eu fiquei, não, vou entrar porque eu acho que é muito importante para mim, porque eu também sou filha por adoção. E aí eu pensei, eu posso contribuir para ajudar essas pessoas, né, ambas as partes, e eu vou aprender muito. Sem sombra de dúvidas, vai ser um grande aprendizado, coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Então, é um laboratório para mim. Muito bem. Joelma ajudou a gente, né, na construção desse momento e ela vai dar suporte também no chat. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa por mensagem, ela vai ali selecionar uma mensagem, me mandar. Se ela puder já responder ali, ela vai responder, tá? Mas vai ficar nesse suporte. Eita. Eu não tenho filho, não. Tenho um cachorro que tá aqui chorando, uivando, porque Felipe saiu, meu esposo. Próxima agora é Jô. E aí depois a gente continua com a programação do dia, tá certo? Jô tá por aí? Jô? Oi, tô aqui. É para fazer o quê? É só para falar rapidinho como é que você chegou no pós, no grupo do pós-adoção, e quantos filhos tem, quanto tempo tá com o filho. Quanto tempo o quê? Quanto tempo que da chegada do seu filho? Ah, tá. Então, deixa eu ver aqui se liga o vídeo. Oi, pronto. Aproveitar que o rapaz está dormindo. Eu cheguei, acho que por um convite da Rejane, e Gabriel chegou em janeiro do ano passado, um ano, então, e 1 ano e 8 meses, né, por aí. E o que mais? É isso. Só tem um filho? Ele é o primeiro, eu me inscrevi para 2. Tá aqui. Por enquanto, né? Aí a gestação foi de 5 anos. A gestação foi de 5 anos, então vamos esperar a Clarinha e aí depois a gente vê. Obrigada, Jô. Acabou que todo mundo se apresentou, não me apresentei, né? Eu sou Juliana, eu sou psicóloga, estou também na equipe técnica. Não tenho filho ainda, como eu falei, só um filho pet, mas estou entrando no cadastro, né? A gente entrou agora, estamos aguardando aí todo o processo, eu fico vendo vocês compartilhando e para mim é ótimo também, porque sempre dá aquele receio, né? Aquele medo, será que eu vou dar conta, será que não vou? E aí, cada vez que eu vejo vocês falando as experiências de vocês,
a gente se sente mais fortalecido e facilita muito mais o processo. Ficou Marcos aqui. Rapidinho, Marcos, só um oi pra galera. Não dá para ouvir, não. Tá bloqueado o áudio, Marcos. Eu sou meio ruim Sou ruim de internet. Uma boa parte já me conhece, né? Principalmente se ia para a reunião de pais, do Papo em Família. Né? E oi, gente. Amo vocês. Estou aqui. Fazia tempo que eu não entrava. Marcos e Rejane são meus sogros. E eles estão aí, né, no projeto Acalanto já desde a fundação, com 5 filhos, 2 pela via biológica e os outros pela via da adoção. E é como a Mônica falou, né? Qualquer coisa recorrem a eles, assim. O pessoal chega e Rejane, pelo amor de Deus. E aí estamos aqui para crescermos juntos. E aí, pensando nisso, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Calma, não quero começar já no final. A gente vai usar os slides só como uma forma de ajudar, tá? Mas a ideia é que seja dinâmico, que a gente possa trocar essas experiências mesmo. Eu quero ouvir vocês. Eu vou falar algumas frases e aí a gente vai usar os objetos, né? Um objeto verde, um objeto vermelho, para a gente poder se comunicar aí nessa dinâmica. Quem puder já pegar aí para ficar pronto. Eu resolvi colocar aqui essa imagem, né? Eu escolhi essa imagem aqui da plantinha crescendo, porque esse é um momento de crescimento mesmo, né? Esse compartilhamento é muito o que Mônica falou. Fez com que ela aprendesse muito mais do que qualquer outro lugar. Então, eu vi nessa plantinha um símbolo aí de crescimento. E eu espero que é isso que a gente alcance por aqui. Vamos lá. Então, compartilhando experiências, a gente resolveu montar esse momento baseado nos 2 outros momentos que a gente teve, com Paulo e Sueli e com Suzana e Luiz Schettini, pegando os principais tópicos para que a gente tenha esse momento de falar sobre isso, porque lá foi muito mais um momento que eles estavam falando, né? E esse momento agora vai ser um momento de compartilhar mesmo. Como eu falei aqui, um resgate desses principais pontos trazidos por Paulo, Sueli, Suzana e Luiz. A gente vai usar daquela brincadeira do eu já e eu nunca. Vocês já brincaram disso? Não estou vendo vocês, então eu queria saber. Nunca. Nunca brincou, Marcos? Não. A brincadeira do eu já ou nunca. Eu e Mônica também não. A gente aqui também não. Nunca brincamos, não. Então, é assim. Vai ter uma frase. Pronto, aí. Oi? Vai ser assim, ó. Vai ter uma frase. Eu vou dizer a frase. E se já tiver acontecido, vocês vão levantar o objeto verde. E se nunca tiver acontecido, vocês vão levantar o objeto vermelho. Exemplo. Participei de uma reunião do Papo em Família. Se você já, mostra o verde. Se você nunca, mostra o vermelho. Tá certo? Tô aqui Por que pensando... a Rejane está vestindo vermelho hoje, Jesus? Se ela já fez tudo isso. Vai vestir verde logo, Rejane.
Deixa eu fazer uma pergunta de uma mente perturbada. E se for mais ou menos? Eita, vai ter que escolher, Neto. Ou sim ou não. Não, mas se foi mais ou menos, significa dizer que pelo menos já começou, né? Então, já. Levanta os dois, né? Levanta os dois. Mas eu tô percebendo aqui agora que eu fiz todo esse slide bonitinho, mas que não vai dar para usar ele porque eu preciso ver vocês para saber a resposta. Olha só a minha cabeça. Eu vou usar aqui para mim e aí a gente vai falando, tá certo? A ideia, como eu falei, é a gente compartilhar realmente essas aventuras de pós-adoção, que com certeza quem tem filho tem muita aventura. Então, deixa eu ajeitar aqui como é que eu vou fazer. Peraí. Vamos começar. A primeira de tudo vai ser, eu dividi em alguns blocos, tá? Esse bloco é antes da chegada do filho. Então, o primeiro é: idealizei meu filho antes dele chegar. Se foi eu já, verde. Se foi eu nunca, vermelho. Idealizei meu filho antes dele chegar. Eita, os dois? Não idealizou, Luiz e Natan não idealizaram, a Liana, a Lúcia Neto, sim. Mônica Carvalho, eu fiquei em dúvida, vocês, se sim ou não. Foi os dois, foi? Então a Mônica idealizou e o esposo não. Ótimo, a Margarete não. Rejane, sim. Minha gente, agora me contem, porque assim, quem botou não, me conta como é que faz isso. Porque a gente, antes de estar na lista de adoção, a gente já imaginava os filhos. Como é que é essa história de não idealizar? Me conta. Luiz e Natan, me diga aí. Isso, Juliana. A gente levantou o não na questão de não idealizar como seria ou como seria, porque o nosso perfil era muito ampliado. Né? A gente idealizava a chegada de filhos, né? Lógico, né? Com pretendentes habilitados, mas a gente a gente não parava para pensar como seria esse filho ou filhos, porque o nosso perfil era muito ampliado, né? A gente tinha colocado 3 a 8 anos, sexo, né? Indefinido, raça indefinida, doenças tratáveis. Então a gente não parava para idealizar. Foi nesse sentido que a gente levantou o vermelhinho. Ótimo, muito bem. O pessoal que marcou o não, né? A Jo, a Margarete, o esposo da Mônica, pensaram dessa mesma forma? Não. Como é teu nome mesmo? Sérgio. Sérgio, me explique aí, Sérgio, como foi no seu caso? Boa tarde, pessoal. O meu problema foi todo assim. Eu sofri muito a questão de uma certa rejeição sobre isso. E falo muito, tá certo? Uma rejeição sobre ser pai adotivo ou não ser pai adotivo. A priori, aquela ideia da gente ser de pai e mãe, normal que a gente tinha, normal que a gente tem, normal, qualquer um casal normal. Qualquer um casal, independente de qualquer coisa, o meu era isso. E por pessoas que eu já tinha visto antes, aquele negócio todo na minha vida normal, e eu tinha medo dessa conjuntura de dar errado, por exemplo. Mas um dia, quando o Mônica chegou e me falou: Sérgio, eu não vou poder ser mãe. Por isso. Aí, a partir daquele dia, minha vida também começou a mudar um pouquinho. Eu comecei a ver Mônica de uma forma como mãe, por não poder ser mãe natural. A gente fez um bocado de tratamento. Vocês não queiram nem saber a quantidade de tratamento que eu fiz com Mônica. Porque era fora de série, a gente ficava... Vocês sabem o momento que passa, né? E a gente ficou nesse mundo de uma lua que a gente não sabia, amor. E então eu fiquei muito batido assim com isso aí. Um dia na minha vida eu tive um sonho de ter minha filha.
Aí eu disse, não, Mônica, vamos ser pai. Vamos Meu correr pai e atrás. mãe, vamos correr atrás. Tem uma pessoa que ligou no sonho, ligou para mim e disse, vai ter que você... Pai, eu quero nascer e... Deixa eu nascer. Deixa eu nascer. Aí eu... Aceitou eu aceitei, a adoção. eu sou um pouquinho espiritualista, eu sou mais espírita do que outras religiões, tá certo? Oi, meu filho, eu pegar com vocês. Aí eu aceitei isso, mas de coração, e que jamais, eu nunca na minha vida, teria que ter se arrependido. Ter arrependido disso, que Ave Maria. Não tem. É isso que eu ia perguntar. Valeu a pena? Ave Maria, não tem nem condição. É fora de série. Eu tive uma vez com a Calanto, um grupo. Só um minutinho. Eu tive uma vez numa Calanto para dar uma entrevista na Cabugi com a gente, a gente foi junto para dar essa entrevista. E eu disse ao menino lá da reportagem da TV Cabugi: cara, você não sabe o que é emoção, você ser pai, você ser mãe desse jeito. E ele ficou muito emocionado, então vou ver se essa parte de vocês eu consigo gravar. Eu tenho essa gravação, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente manda para vocês. Mas não tem, olha, me desculpe, mas eu me emociono muito, porque é fora de série. Eu imagino. Então não tinha nem como ele idealizar, né? Porque a princípio ele não queria. Exato. Mas aí tinha lá, chegou... licença, eu vou só receber aqui o pão que tá chegando. Sem problema. Mas de repente ele recebeu uma ligação aí, num sonho, dizendo: ei, deixa eu nascer, que eu quero nascer, quero chegar aí. E eles acabaram recebendo. Isso. No fundo, Deus, né, manda os mensageiros e abrandou o coração dele, porque eu dizia muito a ele: eu vou ser mãe. Se você vai embarcar nessa comigo, eu não sei, mas que eu vou ser, eu vou. Encontrei Dr. Cláudio, um anjo na vida da gente, e deu tudo certo, graças a Deus. E é assim, é natural, né, que a gente, quando entra na lista, que idealize, que pense. O nosso perfil também é bem amplo, sabe, Luiz e Nathan? Então, assim, quando a gente fala, vou idealizar, a gente é de 0 a 10 anos. Não tem como saber se vai ser um bebezinho, se vai ser uma criança mais velha, né? Mas a gente idealiza tendo filhos em casa, né? Imagina como seria essa sensação, que dificuldades de repente passa. É natural que isso aconteça, né? Agora, é importante que a gente também, quando essa criança chega, de a gente aprender a amar aquela criança daquele jeito que ela é. Porque muitas vezes, acho que 100% das vezes, se a gente idealiza antes, a criança que vier, a pessoa que vier, não vai atender todas as expectativas. Né? Então, é necessário que a gente aprenda a olhar para essa pessoa e descobrir nela esse amor, encontrar isso daí, né? Se apaixonar por aquela pessoa real, aquela pessoa que está ali. Senão a gente acaba lutando muito, querendo transformar outra pessoa numa pessoa diferente, de repente, e muitas vezes de uma forma que a outra pessoa não consegue ser. Então é necessário ter isso em mente, principalmente levando em consideração todo o histórico de quem vem pela via da adoção, né? Porque já começa tendo uma história aí de abandono. E isso marca, mesmo que a criança chegue muito novinha, mas uma memória intrauterina aí acaba trazendo todas essas marcas, né? Isso vai ficar na vida dessa pessoa. Então, esses são pontos importantes. Eu acho que eu não sou muito normal, não, então, porque eu realmente não idealizei nada, simplesmente porque não. Talvez o que tenha cabido na minha idealização tenha sido justamente no meu perfil, né? Que é muito restrito. Que eu queria justamente bebezinho, porque a minha idealização era de ter um acompanhamento desde o começo, desde sempre, né? Então, isso eu acho que já define por si muita coisa. É completamente diferente a história, por mais que exista uma memória, né, uterina aí, mas é bem diferente de alguém que já viveu traumas, né, é completamente diferente. E então, assim, eu estava completamente aberta
Tanto que eu só vivo de encantamento desde que Gabriel chegou, porque todas as surpresas dele são super bem-vindas, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga dizendo de como ele me ensina, né? Como eu sou lenta. Quando eu vejo um menino tá lá me empurrando para frente, ele que me ensina, que é isso. Ele está querendo, está comendo e está implicando ali com um garfo e eu não, porque ele vai bagunçar e eu estou achando que é outra coisa. Quando eu vi, simplesmente era porque ele não queria mais, já estava capaz de comer com garfo sozinho e tudo, e eu segurando ali, achando que ele queria fazer bagunça e tudo mais. Então, assim, não tenho. E eu acho que é por isso, uma das coisas, além de querer ter essa vivência desde cedo, embora hoje eu penso, se a justiça deixar, né, depois, porque ainda falta chegar a Clarinha, né, se eu tiver pernas, eu já começo a me sentir mais pronta para receber um maiorzinho, né? Porque eu gosto da ideia da casa cheia, da bagunça bem, né? Bagunça só é boa completa, né? Meia bagunça não dá. E aí, mas assim, eu acho que isso já tira uma série de coisas, porque ele vai ser muito formado comigo, né? Junto comigo, na medida que ele vem pequeno, e talvez justamente pela falta dessa experiência, já me conhecendo, sabia que eu não estaria muito apta a passar pelo que as pessoas passam, que a gente vê, né? Eu não teria realmente nesse início, pelo menos, essa disposição, essa interior mesmo, psicológica, afetiva até, né? De dar conta desses desafios que eu vejo as pessoas passando com as crianças mais, né, já mais crescidinhas. Então, eu só comemoro. Na verdade, Gabriel, para mim, é só comemoração. Ele vai estar te fortalecendo, né, Jô, para poder chegar nos momentos... Porque toda criança traz desafios, né? Então, quando ele tiver um pouquinho maior, vão ter outros desafios e tu vai estar mais fortalecida para lidar com isso. Tem aqui a gente para poder ajudar, para qualquer fogo aí, né? Chamar aqui no grupo para tentar apagar. Ele já traz, pequenininho ele já traz, ele já trouxe muito perrengue. Mas eu digo assim, tudo é recebido com encantamento, sabe? Com aprendizagem. Assim, eu perdi nessa pandemia 10 quilos, pra você ter ideia. Eu já não era gorda, né? Então, assim, ele me consome muito. Eu tenho momentos muito difíceis. Estou dizendo que tudo são flores, não. Eu estou dizendo que tudo é encantamento, sabe? Tudo que ele me traz, não vou dizer o ruim, o cansativo, a exaustão. Tem hora que ele me cansou muito, tem hora que ele me cansa muito. Né? Então, assim, mas aí é que tá, tem coisas tão bonitas, eu me vejo me transformando para chegar no que ele precisa e ele, essa coisinha desse tamanho, se transformando, né? A gente tem cada papo, a gente tem cada DR, minha filha, que você tá por fora, assim, tá? E no dia seguinte ele tá lá, ele mudou, o bebê mudou, e eu mudei, eu fico besta, assim, com as coisas dele, sabe? Vai muito do ponto de vista, né? Se a gente encara esse desafio como a pior coisa do mundo, aí vai ser tudo muito pesado, né? Mas é aquilo que tu queria, só uma consequência da tua escolha, né? Então, não é que não tenha dificuldade, mas que as próprias dificuldades são vistas como uma gratidão, né? Porque tu tá crescendo, porque ele tá crescendo, porque era isso que tu queria. Esse ponto de vista, ele é muito importante, realmente. E às vezes eu fico com muita raiva de mim, eu quero crescer mais rápido, porque eu acho que ele merece, e eu não posso perder tempo, como assim, né? Mas não se preocupe não, Jô, que vocês estão crescendo no tempo certo, viu? Vocês estão crescendo aí no tempo que é o ideal para vocês. Olha a minha cara de felicidade. Os cabelos brancos, as rugas vieram, mas também a massagem facial aqui, que a minha boca não para de rir. Tudo nele é divertido, é uma figurinha esse rapaz. Os filhos, eu digo muito eu atendo criança também, né? E eu digo muito para os pais, eu digo, filho é ferramenta de melhoramento de pai, viu? Então, para crescimento mesmo.
Vamos ver aqui o próximo. Objetos aí em mãos. Discutir com alguém da família por causa da adoção. Eu já ou eu nunca? Eu vou botar o meu também, ó. Nunca. Já. Já, Marcelo. Ah, foi nunca, Marcelo? Mônica, nunca. E aí, gente? Quem já discutiu com a família por causa da adoção? Foi uma discussão muito feia? Ou foi uma coisa assim, só um mal entendidozinho? Porque quem colocou aí foi Rejane e Marcos, viu? Bom, a minha experiência com essa reclamação familiar, minha mãe é filha única e meu pai é de outro estado, então a gente não tem muito contato com a família dele. Então, basicamente, a minha família são meus irmãos, meu pai, minha mãe e meus irmãos, sobrinhos, né, primos, sobrinhos, netos. E aí, minha mãe é filha por adoção daquela época que ninguém podia falar no assunto. É um tabu até hoje se falar, principalmente na história dela. E ela, curiosamente, ela é contra a adoção. Ela acredita, ela não é a favor da adoção e ela ainda acha que eu teria que tratar meus filhos por adoção escondendo a história deles da mesma forma que a história dela é escondida, né? Ela não aceita. E aí, depois de muito, você vê que eu fui saber que minha mãe ela era filha por adoção com 35 anos, eu já tinha 35 anos, né? Que a minha irmã mais velha descobriu, investigando lá na cidade onde ela nasceu, que alguém soltou. Então, a minha vida ela é permeada na residência aqui dos meus pais por momentos de aceitação e momentos de não aceitação. Hoje em dia eu não discuto mais, não crio muito caso, mas tenho vontade, eu não vou mentir. Mas em respeito à idade, tudo a gente fica calado. Mas em muitos momentos eu precisei mostrar com muita tranquilidade, sem ser aquela briga ferrenha, mas explicar o que é adoção, por que tem direito à verdade. Quando minha filha foi descobrir a história de origem dela, foi um ribuliço, porque a família está errado e você não pode, a culpa é sua que permite e acompanha sua filha. Então, assim, foi permeado assim, de muita angústia e ainda tem muito preconceito, principalmente por meus outros 2 filhos que chegaram mais velhos e eu percebo que eles não têm não são tratados da mesma maneira. E aí, às vezes, eu preciso chegar junto. E aí eu me remeto, né? Me lembro aí de quando o Sérgio estava comentando que, a princípio, ele achava que não, esse negócio não dá muito certo, filho por adoção é um negócio meio estranho. Tem muita gente que pensa isso, né? E aí a gente Regiane traz um outro tópico que é muito importante, da importância de falar sobre a origem. O filho, ele merece saber, né? Que ele é filho por adoção, como é que foi essa história. Fica faltando alguma coisa. Nos outros encontros, o pessoal teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, né? De que quando não se conta, esse filho, de algum modo, tem uma coisa estranha. Tem uma pecinha faltando aí nesse quebra-cabeça, né? E é natural que a gente encontre em algumas situações resistência da família. A gente precisa de jogo de cintura para poder conversar, né? Ana Lúcia. Não, aqui nós levantamos o verde também, né? Porque nós tivemos muitas discussões, porque para quem sabe um pouco mais da nossa história, os meninos já aprontaram de tudo, né? De tudo. Então, cada coisa que eles fazem, que nós nos assustamos, e nós que frequentamos, né, as reuniões de acalanto, que abraçamos a ideia, nos assustamos, imagine os avós, os tios, né?
Então, sempre que eles aprontam alguma assim, bem pesada, bem difícil, aí sempre tem alguém da família que diz: tá vendo? Pra que vocês foram fazer isso, né? Pra que você teria essa dor de cabeça? E aí a gente tem que parar e dizer que a gente não se arrepende do que a gente fez, né? De que são nossos filhos. De que a gente, claro, como qualquer pai, como qualquer mãe, deseja que eles sejam mais tranquilos, mais obedientes, né? Mais fáceis de se lidar. Mas de que são nossos filhos, independente disso, né? Aí a gente tem que estar sempre lembrando isso, dizendo isso, né? Passando essa convicção. Aí quando a gente faz isso, aí os ânimos se acalmam e a vida segue, né? E todo mundo segue, né? Principalmente nossos pais, porque nossos pais se preocupam conosco. Nós somos os filhos deles, né? Então, quando eles veem a gente muito perturbados mesmo com a situação, né? Aí eles realmente, a fim de nos defender, né? Na tentativa de nos defender, eles dizem: tá vendo? Você pode inventar isso, né? Aí depois eles se arrependem, sabe? Ou então a gente ouve, vocês inventaram porque quiseram. Mas comigo, por exemplo, uma situação particular, minha mãe, ela também é adotada, né? Mas quando eu falei para ela, ela não aceitou muito, não. Não foi muito positiva, não. Então, essa pergunta que você colocou, Juliana, tem duas situações, né? Primeiro, na aceitação da chegada, e segundo, no decorrer, né? Então, minha mãe, ela, a princípio, quando a gente informou que a gente queria, ela não foi muito positiva, não, né? Apesar de ter sido adotada, né? Mas hoje está mais tranquilo. Embora, quando aconteça realmente com algumas situações, quando como a Ana Lúcia fala, aí ela fala assim: meu Deus do céu. Né? Ela diz: não, é assim mesmo, faz parte da vida, né? Faz parte da paternidade, da família. Né? E eu digo muito a Ana Lúcia que quem tem problemas aqui somos nós, eu e ela, né? Para aceitar e trabalhar essa situação com os meninos. Né? Os meninos são crianças, né? Criança é criança. Né? Criança é criança. Coisa linda. Eu queria falar também. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Aqui na minha família, né, não teve muito essa questão do preconceito, até porque tem casos na família, né? Eu tenho uns 3 ou 4 primos, né, por adoção. Eu queria relatar interessante em relação à história, né? A história dela, a história da criança, a verdade dela, né? A gente contou desde o início, desde sempre que ela soube, mas assim, opinião minha, tá? Eu acho que é um tipo de coisa que a criança tem que ter interesse em revelar, interesse que os outros saibam. Eu, como pai, a gente no início, logo quando ela era pequena, a gente falava na escola, tal, não sei o quê, mas depois a gente parou, né, de falar. Por quê? Porque é algo que, diferente de uma criança, por exemplo, que tem uma comorbidade, que a escola precisa saber, de alimentação, alguma coisa, a criança por adoção é algo que não necessariamente vai fazer diferença no tratamento, estão entendendo? No tratamento dia a dia dela com outras crianças. Então, assim, é algo que a gente não acha, nós não achamos necessário expor, contar todo mundo. Todo vídeo que muda de série, tem que contar, tá, enfim. Mas a criança sabe, e a verdade é dela, quando ela se sentir bem, ela começa já a falar sobre isso, enfim, né? Mas desde o início, nunca escondemos. Agora, a gente só acha importante, no nosso caso, para a gente, que não precisa, né, expor, tal, enfim, é isso. Essa é uma questão que é interessante de ser colocada, né, Marcelo? Até a Risélia perguntou se teria uma idade para contar. A ideia é contar
assim, bebezinhos, né? Conta-se a história dela desde o início, né? Desde quando tá. Vai contando à medida que ela vai, no modo que ela entenda, na linguagem dela, desde pequenininho. Isso. A criança Ju, saber é importantíssima. É importantíssimo. Juliana, Oi. Em relação a isso, Rafaela, que é a minha filha, eu já digo, ela tem 3 anos, mas eu sempre digo, você é meu presente de Papai do Céu. E ela, na cabeça dela, ela criou que ela veio numa caixinha embrulhada de presente e que nós a recebemos. Então, eu acho que, no fundo, ela já tem uma certa noção de que ela não sabe o que é uma gravidez de barriga, o que é entendeu? Mas ela diz, papai, mamãe, eu sou o presente de vocês. Eu digo a ela, minha filha, mamãe esperou tanto por você. Tanto, né, mamãe? Aí papai do céu ficou com pena de você e trouxe me trouxe para você. Eu disse, minha filha. Então, é uma coisa que flui naturalmente. Eu também tinha muito medo e eu tenho escutado muito vocês, Acalanto, reportagens, psicólogas, que ela tem o direito de saber. E como a melhor forma de contar, né? Então, eu tento contar dessa forma mesmo, que ela foi um presente vindo de Deus. Quando ela crescer mais e perguntar como foi, tá bom? Aí vai ser a hora de contar. Mas se também ela não perguntar, eu também não vou, né, ficar dizendo, você é filha de adoção. Ela, para mim, não é uma filha de adoção, ela é minha filha. Se ela veio através da adoção ou não, na escola, como o Marcelo disse, na escola, eu tive que dizer por causa do nome. Ainda não tinha sido passada para o nome da gente. Então, eu tinha que saber que ela era uma filha de adoção, né? Mas, a partir de agora, eu não digo mais. E era o que eu ia comentar, né? Talvez no começo, quando tem aquelas coisas de, uma foto da mãe grávida. Aí, nessa hora, a pessoa precisa contar, até para que os próprios professores, né, atentem. Será que vale a pena mesmo fazer esse tipo de atividade? Mas uma vez que já está maior, assim, eu estou dizendo que eu sei que a de Marcelo já está maiorzinha, né, não está mais nessa fase, é uma questão dela de contar, né? Realmente não vai ter essa diferença. A professora de matemática não vai precisar saber disso para ensinar matemática. Né? Exatamente, é isso. No iniciozinho, quando eu era pequena, sim, era importante. Era uma professora só, cada vez que mudava, mas depois dos 7 anos em diante, né? Então, assim, não tem mais sentido. Eu quero até falar um testemunho, né? Eu tenho 2 amigas lá da igreja, 2 irmãs, né? Mas as irmãs, elas eram muito diferentes, mas ninguém, nada, né? E aí, eu conversando com uma delas, logo depois que nossa filha chegou, tal, né, 10 anos atrás, e aí, conversando com ela, a gente batia no peito, não, a gente falava para a escola, é importante tal. E aí, o que ela falou mudou a minha concepção. Aí uma delas disse, Marcelo, são 2, né? Vamos chamar de Maria e Joana. Eu e a Joana, um de nós é adotada. Você sabia? Não sabia. Pois é. Quer dizer, ninguém sabia, ninguém precisava saber, a gente já conheceu elas grandes, né? Com 18, né? 16, enfim. Não mudou e não muda nada. Marcelo, não precisa. Porque não muda em nada. Você não sabia disso, tal. Estou dizendo a você quem é. Mas um de nós é tua filha adotiva. E aí, né? Então isso mudou um pouquinho a minha cabeça em relação a isso. Poxa, a história é dela. Então, o direito dela revelar ou não. Mas realmente, no iniciozinho, verdade de cada um, né? Fazer uma observação aí nisso. Né? É importante para a reação dos professores, mas depois, enfim, é isso. Só fazer uma observação em relação a isso, assim, esse ano, né, minha filha está comigo há 2 anos só, 2 anos e meio. Esse ano nós conversamos durante 2 meses, minha filha, não quero. Eu disse, filha, olhe, o papel já está tudo certo, não tem nada que você questionar, está tudo ok. Aí combinamos, não iríamos falar isso na escola. Primeira semana de aula, ela não conseguiu anotar, fazer a atividade, estava com preguiça de fazer a atividade. Ela puxou a cadeira do lado da professora e começou a contar a história dela. Passou a aula toda conversando, não fez atividade por 1 semana. E na prova, a professora perguntou se ela queria ajuda. Então, assim, eles são muito inteligentes para usar a história deles, né? E cabe aos pais terem esse discernimento.
como você disse, respeitar a história, né, até o ponto que ela quer contar, né, mas também ficar de olho nessas outras coisinhas que eles estão danados. Para não ser nem tanto nem tão pouco, né? Para não virar tabu, mas se é algo que se quiser falar, fala, mas que não necessariamente não é andar com uma placa dizendo sua filha é por adoção, né? Não precisa. Manuel. No nosso caso, a gente teve que compartilhar, sabe? Porque como Samara chegou com 8 anos, ela chegou com muitas lacunas no aprendizado. Então, a gente teve que compartilhar essas dificuldades com a escola, né? E aí, a pergunta que os pais faziam é: como é que esses meninos não sabiam de nada disso? 2 para professor. E eu trabalho com esse público, um público infantil, né? A Ana Lúcia não, a Ana Lúcia trabalha com adolescentes, né? Aí a gente tinha que compartilhar essas dificuldades e dizer, graças a Deus, a gente, durante a pandemia, Samara foi alfabetizada, né? A gente conseguiu. Samuel já tá quase, né? Já está lendo as palavras com sílabas simples, mas Samara já está lendo fluentemente. Então, são as conquistas que a gente foi, né? Mas, no caso da escola, a gente teve que compartilhar sim, porque na escola teve que fazer algumas adaptações para que ela pudesse prosseguir daquilo que ela já tinha aprendido E já. a gente teve que compartilhar também com a escola, cada caso é um caso, né? Cada criança a gente vai ver a necessidade de compartilhar ou não, porque no caso dos nossos filhos, eles não tinham noção de... quem sabe, conhece os meninos, sabe, a gente fala desde o início, né? Os meninos não tinham noção de higiene, os meninos não tinham noção de disciplina, os meninos não tinham noção de regra, de comportamento, de nada, né? A gente costuma dizer que eles eram 2 bichinhos. Então, a gente tinha que explicar a situação, porque a gente era cobrado, a gente era exigido, e as pessoas questionavam, como assim, né? E a gente tinha que explicar para que a própria escola fosse mais compreensiva, fosse, né, para entender a história, para poder compreender, porque eram coisas básicas, de dizer assim, eles não sabem que é o horário de ir para o recreio, eles não sabem que esse momento eles têm que sentar, eles não sabem o que é uma sala de aula, eles não sabem o que é um quadro, eles não sabem o nome, não sabiam nem o nome das coisas. Então, era algo muito explícito e a gente tinha que expor, né? Até hoje, em algumas situações, a gente tem que expor para que as pessoas compreendam e sejam mais, como é que a gente vai dizer, mais pacientes, ou assim, não sejam tão ríspidas com eles, entende? Porque acaba acontecendo isso quando as pessoas não sabem. Né? Mas hoje a gente evita fazer isso, sabe? Para não expor eles. Cada caso é um caso, né? E assim... no caso dos meninos foi necessário, até para ser justo, porque senão o nível de cobrança da escola para com eles ia ser injusta, né? Então Mas algo que ainda aconteceu, viu, Juliana? O diretor da escola que eu trabalhava, porque eles foram estudar na escola que eu trabalhava, né? Que eu trabalho, quer dizer. Então, o diretor olhava para mim e dizia: o que eu faço? Eu disse: aplico o regimento da escola. Né? Porque eu já estava tão saturado com essas questões que o diretor vinha me cobrar, e eu dizia: rapaz, é uma situação que é atípica, não é uma situação comum. Né? E eles me cobravam como se fosse uma criança que tinha tido todas as experiências normais com a família, né? Uma família que tem uma estrutura mais organizada, digamos assim. Então, foi muito difícil essa experiência com a escola. Aí a gente mudou a escola, eles não estudam mais na escola que eu trabalho. E aí a gente colocou na escola próxima à nossa casa, porque eu trabalho longe. E a escola é menor, então a experiência está sendo bem melhor, a escola está compreendendo as necessidades deles, né, e está sendo muito valioso esses momentos desse ano. Pena que teve a pandemia, né? Mas foi muito valioso os momentos que eles tiveram na escola esse ano. Essa foi até uma das coisas que a Sueli tinha comentado
que dependendo, né, continuar com uma escola no mesmo modelo daquela escola que a criança vinha, ou então numa escola menor, porque consegue ter um acompanhamento mais próximo. Então, essas são ideias, né? E é como o Manuel falou, não tem receita de bolo. É uma situação atípica, que a solução vai sendo encontrada com o passar do tempo, realmente. Agora vamos ver o próximo. Tive acesso à história do meu filho. Isso antes da chegada, né? Então, antes da chegada, eu tive acesso à história do meu filho. Eu já ou eu nunca? Tá. Manuel e Lúcia. Mônica, quando eu botei essa, eu só me lembrei de você. Marcelo também não. Tá, tiveram ali. Mônica, tu quer falar? Quando é que Mônica não fala, gente? Eu tô no carro agora, o marido tá aqui dirigindo e ouvindo. Mas, assim, a gente não teve acesso a muitas coisas, né? Acesso à questão médica. Eu já chorei muito para a Ju, para a Rejane, já falei em particular com elas, que elas me deram assim, um suporte imenso. Que foram assim, coisas que eu fiquei muito sem chão. No histórico, elas eram apenas crianças que vinham com famílias muito pobres, que trabalhavam com reciclagem de lixo e que saíram das famílias porque eram expostas à falta de higiene, não iam para a escola. E eram essas situações assim de negligência, né? Mas eu perguntei diversas vezes sobre abusos e todo mundo disse que não, tudo tranquilo, que não tinha nada. Eu perguntei sobre drogas, não tinha nada. Eu perguntei sobre histórico médico, também não tinha nada. E aí, quando chegou a adoção, aí a gente descobriu que minha filha tem uma retardo mental, né, significativo. Ela já estava com 5 anos quando a gente se encontrou com ela. E ela não falava. E todo mundo dizia que ela falava assim, porque ela estava tímida com a gente. E ela não respondia algumas coisas, e era só timidez, era só bloqueio, a equipe técnica insistindo nisso. E aí a gente, quando foi correr atrás, né, tinham várias outras coisas. Tinha um transtorno de escoriação, né, que ela se machuca, e tipo, se uma muriçoca pica ela coça aquela muriçoca até virar uma ferida grande, né, ela só usa leggings, porque se machuca muito. Não tem cuidado com o próprio corpinho dela, né? E o entendimento também, várias coisas que a gente estava vendo. E, assim, isso foi muito duro para a gente, né? Porque, como eu falei, eu sou mãe de 4, né? Então, cada um tem especificidades, assim, muito... Tem suas personalidades, tem suas coisas. Então, era algo que não estava no meu perfil pela quantidade de filhos e por questão de tempo mesmo, né? Hoje, quando a gente vai, a gente ficou bastante chateada e trocamos até de médica, porque a neuro disse que Fátima só não estava melhor porque a gente não estava dando suporte a ela, que a gente devia pagar um fono, uma psicóloga, uma psicopedagoga, e ela listou uns 15 profissionais, um terapeuta ocupacional e várias coisas. A gente disse que eu disse, eu não tenho condições de fazer todas essas terapias. Para fazer isso, eu tenho que parar de trabalhar, né, para acompanhar ela, todas essas coisas. E várias outras demandas que aparecem. Então, me senti muito desrespeitada, né? Eu tive uma fase de luto no pós-adoção, que é assim, os pais sempre se preparam para a família biológica, né? Dos genitores, o que é que vai fazer, e o medo dos genitores aparecerem, e essas coisas. E a gente se preparou para isso. Só Mônica, tu caiu, eu acho. que minhas filhas, elas ficaram na escola. Caiu mesmo. Então, vamos continuar. Se a Mônica voltar, de repente ela conclui, né? E realmente, muitas vezes, não vai ter acesso à história. E é aquela coisa, né? Vai ser o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Daquela forma,
a história que tem, muitas vezes vai ser só o que a criança vai trazer no começo. Tu tinha caído, Mônica. Foi que minha irmã ligou para mim, mulher. Então, aí assim, foram questões que mudaram muito a dinâmica da nossa casa, né? A questão dos cuidados, a questão de tudo. E coisas que não tinham nada no relatório, que a gente perguntava e não tinha. Depois eu descobri que a genitora tem problemas mentais, o irmão mais velho tem problemas mentais, outra irmã mais velha tem problemas mentais. Então, existia um histórico familiar, né? E no final das contas, eu iria permanecer com a adoção porque eu me aproximei pela história delas, e não por foto, nem por nada nesse sentido. Iria conseguir, mas não foi uma coisa que foi nos dita. E isso magoou muito, né? A gente precisou passar por essas fases assim, de questionamentos bem grandes. Ela foi adotada com 5 anos, né? A irmã dela com 7. Então, elas chegaram lá com 2 anos, ela chegou lá com meses de vida, saíram lá grandes por questões da instituição. E a instituição não deu nada para elas, né? Não deu saúde, não deu educação, não deu higiene. A instituição que fez o que todo mundo se prepara para cuidar dos traumas da família, dos genitores, a gente tem que lidar com traumas de instituições. Então, quando eu vi a live dos meninos ontem, eu falava que bom que a equipe técnica está abrindo o olho, estão aprendendo a lidar com essas crianças, porque eu e outras mães de crianças estão institucionalizadas há muito tempo aqui em Mossoró, a gente tem uma dor muito grande, porque os erros que nossos filhos sofreram, os traumas que eles sofreram foram da instituição, entendeu? É isso, falo demais. Vocês querem comentar alguma coisa, Luiz? Eu queria comentar, eu levantei o verde, né? Confirmando que a gente teve acesso, sim, à história das crianças previamente, mas fazer uma observação. Né, acredito que a história no documento ela é resumida, né? Ela não conta a história, né? Ela não conta a história dos nossos filhos. E, claro, da adoção necessária, as crianças maiores, aí é que não conta mesmo, né? Porque eles viveram muitas coisas, né? Nossos filhos tinham 6 e 8 anos quando nós nos conhecemos, né? Quando iniciamos o processo de fortalecimento de vínculos. E aí, agora, 3 meses em casa, nós estamos descobrindo muitas coisas que eles estão começando a se sentir à vontade para conversar. A gente percebe que eles trazem trechos, né? Da vida anterior com a família biológica, nos momentos que eles estão mais confortáveis, nos momentos mais tranquilos, até mais felizes do nosso dia, daquele dia. Aquele dia foi tão alegre, foi tão confortável, que eles se sentiram bem, e aí eles comentam: pai, eu queria falar uma coisa, quando eu morava lá na minha cidade, aconteceu isso e isso. Aí, né, então tem essas coisas. Então, eu levantei o sim, queria só complementar que sim, tivemos acesso ao que foi, talvez até mesmo o que eles, equipe técnica, tiveram também de acesso, né? Não foi negado nenhuma informação, mas nunca a gente vai ter os detalhes, que esses detalhes que são os difíceis, os sofridos de ouvir, né? E os que a gente precisa dar mais atenção no dia a dia da construção dessa nova família. De fato, a gente teve a instituição, como eu falei na live ontem, Natan também, ela foi muito cuidadosa, muito zelosa. Ela é com todas as crianças que estão lá. Nós recebemos todos os exames, cartão de vacina, sorologias, acompanhamento pediátrico. Durante o fortalecimento de vínculos, ligavam para a gente dizendo que um teve uma infecção de garganta, ou a outra teve infecção urinária, qual era o medicamento, se no SUS não tivesse, se nós podíamos comprar. Então, esse ponto realmente foi bem coberto. Mas a observação que eu queria fazer é que, de fato, ainda assim, tem horas que a gente se pega aqui meio sem chão diante de um relato bem pontual e bem rico de detalhes, e que a gente sabe que foi verdade, né? E aí a gente vai aprendendo a manejar com eles
essas questões. Surgiu uma pergunta aqui no carro, deixa eu falar aqui para perguntar. Eu estou bastante. O que Mônica falou em relação às informações da rede, só para complementar, é assim, nossa cidade é uma cidade pequena, né? Mossoró é relativamente pequeno, então a rede, ela tem contato, né? A educação com acolhimento, a saúde com acolhimento. Então, o que faltou um pouco de informação foram essas características da família, né? Principalmente esse histórico de doença mental, que era algo importante. Mas aí só um exemplo, indo para outro lado, vamos lá. As meninas passaram 5 anos acolhidas, né? Foram acolhidas pequenininhas, 5 anos. As crianças que estavam há mais tempo acolhidas na cidade. Se Fátima e Eduarda hoje me pedirem fotos, eu não tenho nenhuma. Eu tenho foto de 1 ano atrás. Mas eu não tenho foto dela com 2, com 3, com 4, com 5. E eu deveria ter, porque elas estavam sob responsabilidade do Estado e elas passaram 5 anos no acolhimento. Elas viveram, não precisava ser nem da família biológica, elas viveram muitos momentos no acolhimento que eu não tenho acesso e elas nunca vão ter. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é uma festa junina, é um aniversário, é uma reuniãozinha, uma festinha, não tem nada. E a gente não pode, enquanto pai, apagar a história delas. É a história dela. Ela chega na escola e ela quer falar de uma festa que ela teve no acolhimento, porque faz parte da história dela. E ela não tem nenhum registro, Ela diz, pai, eu fiz uma festa da Frozen e eu não tenho registro, eu não tenho uma foto, ela não tem uma lembrança. E ela é criança. Eduarda ainda lembra, mas Fátima, a memória dela é falha, então daqui a pouco ela não vai ter lembrança nenhuma. E é uma questão, né? Me lembra até de um movimento, uma vez que o Acalanto fez, de entregar câmeras, não foi, Rejane? Para alguns adolescentes, para algumas crianças institucionalizadas, para eles tirarem foto. E aí depois entregaram essas fotos e eles ficaram extremamente felizes. Porque normalmente não tem esses registros, né? Não tem algo ali para dizer, isso aqui é meu, esse registro e tal. Eu vou deixar passar para você, Regina, só comentar uma última coisa. Por isso que é importante esse projeto, né? O Acalanta, ele trata não só desse suporte aqui do pós-adoção, por exemplo, mas a gente acaba se deparando com todas essas dificuldades. E é só assim que as coisas vão mudando, né? Porque a gente vai conhecendo e vai lutando, e vai correndo atrás para que o que a gente passar, outra pessoa não passe. Então, infelizmente, essas coisas vão acontecer, mas é tentar lutar para que isso seja diferente para outras pessoas, né, Rejane? Vou lembrar que a instituição de acolhimento, ela está numa mudança cultural, né? E os profissionais, eles não têm uma preparação, não existe uma preparação, nenhuma profissão para você participar, ser psicólogo de uma instituição, ser assistente social daquela instituição, ou cuidadores, ou, enfim, mãe social, não tem. É o período deles lá dentro que vai orientar e que vai preparar. Existe já, desde 2009, um documento chamado Orientações Técnicas de Instituições de Acolhimento. Algumas instituições, como, por exemplo, ONGs, a gente pode citar aldeias, por exemplo, que já tem uma estrutura melhor, uma compreensão melhor, porque a história da ONG é diferente, então eles conseguem já vislumbrar essa preparação. E lá nesse documento, ele diz que as crianças têm que ser registrada a história delas. Tem que ser registrado com fotografias, com histórias, com pinturas, enfim. Deveria ter como se fosse um caderno. Se a gente for pesquisar lá no Instituto Fazendo Histórias, que é um projeto do Rio de Janeiro, eles trabalharam com várias crianças essa produção. É uma instituição externa que deu suporte à instituição de acolhimento. Então, as instituições de acolhimento, falando só da nossa realidade, que é a realidade do nosso estado do Rio Grande do Norte, eles têm muita dificuldade para realizarem isso. Então, é um caminho, isso aí é até um nicho para o próprio grupo de apoio, se tivesse abertura, né, desenvolver um trabalho de apoio
nessa proposta de estruturação de ideias. Imagine só você receber sua criança e você ter um monte de histórias. Por exemplo, o meu filho, ele chegou com muitas fotografias, muitas. E um dia, infelizmente, ele rasgou todas. Rasgou todas, ficou 2 ou 3. E ele disse, é uma parte da minha história que eu não gostaria de lembrar. Fiquei com o coração, assim, espedaçado, mas tive que respeitar. Então, infelizmente, é essa a realidade. A cultura está mudando e as instituições de acolhimento estão devagarzinho se apropriando dessa necessidade. Algumas mais, outras menos. E que aí, de repente, né, lembrando esse caso de Mônica, né? Uma vez que não teve, e que pena que não teve, mas se ela falou dessa história da Frozen, e se ela tem, sei lá, condições de desenhar, se ela gosta de desenhar, de repente fazer um caderno, né? Um desenho, como foi, quem era que estava, como é que estava vestido, qual era a cor do vestido. Mesmo que não vai ficar perfeito, não vai ser o ideal, né? Mas para ela ter registrado, porque aí, como o esposo de Mônica estava comentando, que a memória dela acaba não sendo tão boa assim, mas pelo menos ela tem ali um registro, mesmo que tenha sido ela quem tenha desenhado, mas para lembrar desse momento. Vamos lá. Isso, né, gente, olha, quando eu estava falando com o Rejane e com o Pedro, antes da gente fazer o encontro, aí o Pedrinho olhou e disse assim, Ju, eu acho que a gente vai precisar de um plano B, viu? Porque só essas frases que a gente botou aí talvez não dê conta do tempo todo. A gente não passou nem de segundo slide. E estamos aqui, quase na hora de terminar. Vamos lá. Vamos agora para a parte de rotina. Objetos na mão. Tive problemas para fazer cumprir a rotina. Eu já ou eu nunca? Mônica, ela é misturado, né, Mônica? Minha gente, como é que essa dificuldade? O que é que era difícil? Era porque eles não vinham acostumados com uma rotina? Ou vocês que na correria do dia a dia não conseguiam colocar essa rotina em prática? O que é que acontecia? Quem quer falar? Bom, Luiz. A dificuldade, eu acho que ela começou, na verdade, nós vamos dividir com nossos filhos, né? Nossa também. Então, tudo muda, né? Muda 300%, né? Era um casal sem filhos, enfim, depois eles chegam, muda tudo, né? Os horários, a organização da casa, a quantidade de comida que tem que se produzir por turno, né? Muda tudo. E assim, para eles, né? Eles já tinham uma rotina lá na instituição de algumas coisas que a gente acompanhava. Tirar prato da mesa, arrumar a cama, eles tinham que guardar a roupa deles, dobrar, né? Lá tínhamos isso bem organizado, escovar os dentes, tomar banho, pentear cabelo, a hora de guardar os brinquedos. Então, isso já existia lá, mas em outro contexto. Não era o contexto da casa deles, não era o contexto que eles se sentiam seguros até para se posicionar, né? Como a gente faz na nossa casa. Eu não quero agora, eu quero daqui a pouco, né? Começa a negociação. E a gente, então, começou a reorganizar. Nós também, no começo, percebemos que algumas coisas que a gente foi fazendo não estavam funcionando bem. Então, a gente começou a reorganizar todos esses processos. E aí tem uma situação inovadora, né? Nós recebemos nossos filhos no auge da pandemia. Então, a gente ainda não tem uma rotina real, da vida real, né? Eles não vão à escola, né? Nós agora, há um mês, nós começamos com uma professora particular, 2 vezes por semana, que nós conversamos toda a história deles, inclusive retomando uma das perguntas de hoje, né? E por coincidência, né, ela é irmã de um casal pretendente que frequenta o Acalanto, então a gente se sentiu bem à vontade, que é a Rosângela e Murilo.
E aí, enfim, nós estamos vivendo essa rotina também adaptada, eles não saem muito, a gente não tem muita vida social na pandemia, né? Metade da família ainda não conheceu os meninos, porque é no interior, enfim, a gente está nesse novo ajuste. Mas aquela rotina do dia a dia, por mais que lá eles tivessem essas orientações, retomando um pouquinho o que a Ana Lúcia falou, a gente também começou a perceber que a gente tinha que ensinar tudo, né? Como usar o papel higiênico, de fato, como escovar os dentes de verdade, porque, assim, eles faziam, mas eles estavam numa casa com mais 15 crianças e uma única cuidadora. Então, eles cumpriam, mas, assim, não tinha, né, não tinha quem orientasse, era humanamente impossível. Então, a gente começou a perceber que o banho precisava melhorar, né? A gente acompanha os banhos ainda, e eles pedem, na verdade, agora eles até já sabem, mas é uma questão mesmo de afeto. O banho, o chuveiro lava o corpo e a alma, porque no chuveiro eles começam a falar muitas coisas, que aí a gente eles vão convocando a gente para o banho. Mas, enfim, então muda tudo e na verdade é todo dia, a todo instante, né? A gente está aqui todo o tempo relembrando, mas repactuando tudo, antecipando algumas questões, até conversando com as psicólogas que nos acompanham, né? Antecipando algumas questões para que eles já organizem essa rotina na cabeça deles, né? Para a vida deles mesmo. Então tem sim, tem esse dia a dia, esse exercício aí diário, né? Só para quando a gente está dormindo. É bem isso mesmo. Como vocês falaram, né? Não é só a rotina deles, mas a de vocês também, que não estavam acostumados com filho. Eles ainda tiveram um processo de adaptação, né? Ana Lúcia e Manuel foi assim, ei, chegou, e foi no mesmo dia, amanheceu sem filho, de noite foi dormir, estava com filho, né? Então, muda tudo. E o quanto que é importante também, não só para eles conseguirem se estruturar, porque eles não têm essa estrutura, né? Ou se tem, está meio falha. E até para conseguir lidar com frustração, dar prioridades às coisas. A rotina ela é fundamental para essa organização aí, mental, intelectual também, até para planejar, vou fazer isso aqui agora, depois eu faço aquilo. E isso vai ser de fundamental importância para a vida adulta, para a fase da adolescência, que vão vir outros desafios, né? Particularmente na clínica, eu atendo alguns adolescentes com ansiedade, com depressão. Quando eu vou investigar, a maioria deles nunca teve uma rotina muito bem estruturada, nunca teve de lidar com as responsabilidades. E aí, quando chega numa fase em que chega a responsabilidade, eles ficam muito ansiosos ou não sabem como fazer, né? Então, estruturar uma rotina garantir não, né? Mas tentar promover aí um ambiente para uma saúde mental saudável. Então, isso é importante de trazer. Rejane já foi me avisando ali que a gente tinha 20 minutos, mas agora a gente já tem menos, né? A gente não chegou nem na metade do que tinha escrito. Vai ter que, de repente, ficar para algum outro momento. Mas eu posso fazer isso, Rejane. De repente, Juliana, a gente pode fazer a provocação no próprio grupo devagarzinho, sabe? Essas perguntas que você colocou e a gente vai respondendo cores e a gente vai provocando por dia uma pergunta, sei lá. Bem rico também, né? Pelo menos movimenta o grupo. Marcelo está aí propondo fazer a parte 2. E aí a gente vai ver como é que vai ser. A gente pode botar até uma votação lá no grupo, né? Se vocês querem uma parte 2 ou se quer fazer essa movimentação lá no grupo. Eu particularmente achei riquíssima essa conversa, porque cada um vai comentando ali, vai trazendo um pouco dessa experiência e vai enriquecendo, né? Como a Mônica falou, é nessas horas que a gente aprende, muito mais do que em qualquer palestra, em qualquer livro, porque vocês trazem a realidade. Não é a realidade ali nua e crua, do jeitinho que está sendo vivida, né? Então, para a gente ir finalizando, eu fico muito feliz de poder ter mediado aqui esse encontro.
Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi na minha percepção. E eu queria saber se algum de vocês quer comentar alguma coisa, dar algum feedback aí. Quem gostou, faz um joinha. Quem acha que precisa de um, né? Muito bem. Queria ver aí com Rejane, se você quer comentar mais alguma outra coisa, Rejane. E aí no grupo lá a gente faz a votação, né? Se a gente vai fazer parte 2 ou se vai comentando no grupo, tá certo? Pode colocar? Oi? Pode colocar a situação? Pode. Assim que a gente tiver essa situação da pandemia passar, que eu acho que vai demorar um pouco, mas quando passar, a gente providenciar um encontro presencial, né? Pois é. Isso aí é primordial. Pois é. Menina, agora sim, tem que ser um encontro que comece de meio-dia e termine assim, sem hora para terminar, porque com certeza vai ter história, viu? Vai ter história. Cada coisa que você pergunta aí dá vontade da gente falar. Qual é a rotina? Você sabia a história do menino? Não, né? Dá vontade de dizer, ficar dizendo. E o bom é a gente olhar na serenidade de Ana Lúcia e Neto, né? Porque casa que a gente sempre comenta, eu disse, olha, a gente queria como seria o comportamento deles dois, porque assim, a gente passou todos os papos em família ouvindo o relato deles, né? E agora a gente fica bem que eles falaram mesmo que Nossos mentores. Olha aí, ó. Às vezes eu tô com o Neto aqui, a gente fica assim, meu Deus, a gente conseguiu passar por tudo isso, tem certeza. Porque às vezes a gente não acredita que a gente já passou por tudo isso, né? E ainda passa, porque é uma situação diária, mas a gente vai vivendo, né? Vai levando. E o amadurecimento é muito forte também. Vai se resolvendo, né? As coisas vão se encaixando. O que está nos angustiando agora é essa questão da documentação. A gente ainda não tem, tá parado. Né? Vai fazer 3 anos que os meninos estão com a gente, os meninos não são o nosso nome, e isso me angustia demais. Imagino. Olha a Jade aí, faz tempo que eu não vejo. Vi muitos, eu acho que já tem mais de ano que não vejo. Mas, Margarete. Aí, que maravilha. Oi, Jade, não lembra mais nem quem é a gente, né? Diga, Juliana. Olha, ela tá falando, ó. Ela tá querendo ouvir. Oi, tudo bom, Jade? Beijo, você tá enorme, enorme, linda. Tudo bem? Nossa, como tá diferente, tá muito linda. Beijo. Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Vamos fazer o seguinte, muito bem lembrado, Joelma, ali me ajudando. Eu vou tirar um print da tela, tá? Então, todo mundo se prepara, ajeita os cabelos, dá um sorriso. Jô. Marcos está sumido aí também da tela. Muito bem, Jô. Enquadre aí vocês dois. Isso, vamos lá. 1, 2, 3 e sorrindo. Já. Muito bem. Faltou o gosto de tirar. E abriu o microfone. Foi ótimo. Amei. Adorei. Beijo grande a todos. Gente, então, é isso. Ficamos por aqui. No grupo a gente vai conversando, tá certo? Muito obrigada. Beijo em todo mundo. Fiquem bem. Bom final de semana. Tchau. Tchau.